Uma menina pequena entra em um café e pede com a voz trêmula que um homem rico se case com sua mãe. Ele fica chocado, sentindo o peso de um pedido que nenhuma criança deveria precisar fazer. Ao investigar, descobre que mãe e filha vivem escondidas de um agressor cruel e da deportação. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O Café Recanto era um dos poucos estabelecimentos tradicionais que ainda resistiam à modernização acelerada do centro de São Paulo. Enquanto prédios espelhados erguiam-se ao redor como cogumelos após a chuva, o pequeno café mantinha seu charme despretensioso, com mesas de madeira escura e o aroma de café fresco que perfumava o ar desde as primeiras horas da manhã. Era ali que Henrique Mendonça costumava refugiar-se. Aos 42 anos, dono de uma das construtoras mais prósperas da capital paulista, encontrava no café um raro momento de paz em meio à agitação de sua vida empresarial. Todos os dias, pontualmente às 7h30 da manhã, ocupava a mesma mesa ao canto, próxima à janela que dava para a movimentada Avenida Paulista. Naquela terça-feira chuvosa de junho, Henrique chegou encharcado, sacudindo o guarda-chuva. Na entrada, seus olhos castanhos percorreram o ambiente até encontrarem sua mesa habitual. Ajustou o terno azul marinho impecavelmente cortado e caminhou com a segurança de quem conhece cada centímetro do lugar. "O de sempre, senhor?" perguntou Josefa, a proprietária idosa que ainda fazia questão de atender pessoalmente os clientes mais antigos. "Por favor, dona Josefa. E talvez um pão de queijo quente hoje para espantar esse frio." Enquanto esperava, Henrique abriu o laptop e começou a revisar projetos para a reunião da tarde. Estava tão absorto que mal percebeu quando uma garçonete diferente se aproximou, com seu café. Foi o leve tremor na xícara que o fez erguer os olhos. "Seu café, senhor", disse a mulher, com sotaque que Henrique não conseguiu identificar imediatamente. Ela era jovem, provavelmente na casa dos 30, com cabelos negros, presos em um coque simples. Havia uma beleza discreta em seu rosto, emoldurada por olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Seus olhos, de um verde incomum, evitavam contato direto, baixando-se rapidamente quando Henrique a fitou. "Obrigado", respondeu ele, percebendo que nunca a tinha visto ali antes. "É nova no Recanto?" "Comecei na semana passada", ela respondeu brevemente, afastando-se antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. Havia algo nela que capturou a atenção de Henrique. Talvez fosse a dignidade silenciosa com que se movia, ou a forma como seus olhos pareciam carregar histórias não contadas. Durante as semanas seguintes, ele passou a notar pequenos detalhes. O nome bordado no uniforme, Luísa, o anel, simples que usava na mão direita, e como ocasionalmente olhava para o relógio, como se contasse os minutos para algo importante. Henrique não era homem de se interessar facilmente por alguém. Após um casamento fracassado que terminara há 5 anos, dedicara-se exclusivamente aos negócios. No entanto, havia algo em Luísa que o intrigava, uma vulnerabilidade escondida sob camadas de força. Foi numa manhã de julho, enquanto a cidade despertava sob uma neblina espessa, que sua rotina foi completamente transformada. Henrique estava concentrado em seu laptop quando sentiu uma presença ao seu lado. Ao virar-se, deparou-se com uma menina de aproximadamente 7 anos, cabelos castanhos presos em 2 tranças desiguais, olhando-o com intensidade desconcertante. "O senhor é rico, não é?" perguntou a menina sem rodeios. Henrique piscou surpreso com a abordagem direta. "Perdão? Minha mãe disse que o senhor é dono de muitos prédios", continuou a pequena, apertando um papel dobrado entre os dedos. "Por isso, preciso falar com o senhor." Antes que Henrique pudesse responder, viu Luísa aproximando-se apressadamente, o rosto pálido de constrangimento. "Sofia, o que está fazendo?" sussurrou ela tentando puxar a menina. "Desculpe, senhor, minha filha, às vezes..." Sua voz falhou, e Henrique notou que suas mãos tremiam. "Não tem problema", ele assegurou intrigado com a situação. "Ela só estava conversando comigo."
Não, mãe, deixa eu falar, insistiu Sofia, desvencilhando-se da mão da mãe. É importante. Luísa parecia prestes a desabar. Olhou nervosamente para a porta da cozinha, onde Josefa observava a cena com curiosidade. Sofia, por favor, o senhor está ocupado. Vamos voltar para a cozinha, Luísa implorou quase sem voz. Mas Sofia, com a determinação inabalável das crianças, virou-se novamente para Henrique e, antes que a mãe pudesse impedi-la, estendeu o papel amassado. O senhor pode casar com a minha mãe? Perguntou com a voz trêmula, mas decidida. O café inteiro pareceu congelar. Henrique ficou imóvel, olhando alternadamente para a menina e para o papel em sua mão. Luísa empalideceu ainda mais, e por um instante, Henrique temeu que ela desmaiasse ali mesmo. Sofia. A voz de Luísa era apenas um sussurro horrorizado. Com mãos trêmulas, Henrique pegou o papel. Era um desenho feito a lápis de cor, mostrando 3 figuras de palito. Uma pequena de vestido, uma maior com cabelos longos e outra com o que parecia ser um terno. Embaixo, com letras infantis e várias falhas ortográficas, estava escrito: Preciso que o senhor case com minha mãe para não irmos embora para longe. O silêncio pesado foi quebrado por Josefa, que se aproximou rapidamente. Luísa, querida, preciso de sua ajuda na cozinha. Agora, disse a senhora com firmeza gentil, enquanto olhava significativamente para Sofia. E você, mocinha, venha ajudar a separar os guardanapos. Antes de ser conduzida pela proprietária, Sofia olhou uma última vez para Henrique, com uma mistura de esperança e desespero que o atingiu como um soco no estômago. Por favor, pense nisso, pediu a menina, antes de seguir Josefa. Luísa permaneceu imóvel, os olhos fixos no chão, como se esperasse que ele fosse esbravejar ou reclamar com a gerência. Quando finalmente encontrou coragem para encará-lo, Henrique viu algo familiar em seu olhar. Era o mesmo olhar de acuados que já tinha visto em tantos negócios, de pessoas encurraladas pela vida. Me desculpe profundamente, senhor. Prometo que isso não se repetirá, murmurou ela, a voz quase inaudível. Se preferir, posso pedir para outra pessoa atendê-lo daqui em diante. Henrique sentiu uma estranha compaixão tomar conta dele. Não sabia o que estava acontecendo na vida daquela mulher, mas a coragem da filha e o desespero silencioso da mãe o tocaram de uma forma que não sentia há anos. Não há necessidade disso, respondeu ele, cuidadosamente dobrando o desenho e colocando-o no bolso do paletó. Crianças têm ideias inusitadas às vezes. Por um momento, algo parecido com alívio passou pelo rosto de Luísa, mas foi rapidamente substituído por uma expressão cautelosa. Obrigada pela compreensão, disse ela, afastando-se rapidamente, em direção à cozinha. Henrique permaneceu sentado, o café esquecido à sua frente. Pela primeira vez em anos, os contratos e reuniões pareciam insignificantes diante do que acabara de presenciar. Havia uma história por trás daquele pedido inusitado, e algo dentro dele, talvez curiosidade, talvez um senso de justiça adormecido, queria descobrir qual era. Enquanto guardava o laptop, seus olhos encontraram o desenho que agora repousava no bolso de seu paletó. A imagem das 3 figuras de palito permaneceu em sua mente durante todo o dia, como um enigma que pedia para ser decifrado. Aquela criança não havia pedido um brinquedo ou um doce. Havia pedido segurança, estabilidade. E por alguma razão, que Henrique ainda não compreendia, acreditava que ele poderia fornecê-las. Naquela noite, deitado em sua cobertura na região dos jardins, com vista para a cidade iluminada, Henrique não conseguiu dormir. As palavras escritas com letra infantil ecoavam em sua mente, para não irmos embora para longe. O que aquilo significava? Que tipo de ameaça pairava sobre aquela família? E mais importante, por que ele não conseguia simplesmente ignorar aquilo tudo? Durante 3 dias, Henrique não voltou ao Café Recanto. Não por falta de interesse, mas porque precisava organizar seus pensamentos. A cena com a menina havia mexido com algo profundo dentro dele, despertando sentimentos que julgava adormecidos. Em seu escritório, no 20º andar de um dos edifícios que sua empresa construíra, ele contemplava a cidade enquanto girava uma caneta entre os dedos. O senhor está bem, Dr. Henrique?
Perguntou Márcia, sua secretária, há mais de uma década. Parece distante desde terça-feira. Henrique sorriu levemente. Márcia o conhecia bem demais. Estou apenas pensativo, Márcia. A propósito, preciso de um favor. Após uma breve hesitação, continuou. Existe uma garçonete no Café Recanto. Chama-se Luísa. Gostaria de saber mais sobre ela. Márcia ergueu uma sobrancelha, mas limitou-se a anotar o pedido sem fazer perguntas. Era essa descrição que a tornava inestimável. Na manhã seguinte, sobre sua mesa, repousava uma pasta com informações básicas. Luísa Cordeiro, 34 anos, boliviana, mãe solteira de Sofia, 7 anos. Vivia no Brasil há quase 8 anos. Trabalhava em 2 empregos. Pela manhã no café e à noite como faxineira em um prédio comercial. Residia em um pequeno apartamento no Brás, região conhecida pela forte presença de imigrantes bolivianos. Mas foi o último parágrafo que fez o sangue de Henrique gelar. Situação irregular no país. Visto de turista vencido há 7 anos, sem documentação para trabalho formal. Agora tudo fazia sentido. O medo constante nos olhos de Luísa, a preocupação da filha com ir embora para longe. Uma deportação significaria retornar a um país que a menina provavelmente mal conhecia. Abandonar a vida que, apesar de difícil, haviam construído aqui. Henrique deixou a pasta de lado e olhou pela janela, observando o fluxo incessante de pessoas nas ruas abaixo. Quantas outras Luísas existiam naquela cidade, invisíveis aos olhos da maioria? No fim da tarde, contrariando sua rotina, Henrique dirigiu seu próprio carro até o Brás. Estacionou discretamente em uma rua comercial e caminhou algumas quadras até um edifício antigo de 3 andares, com fachada descascada e uma entrada estreita. O endereço que Márcia conseguira. Não pretendia abordá-la ali. Seria invasivo demais. Queria apenas entender melhor a realidade em que viviam. Sentou-se em um pequeno bar do outro lado da rua, pediu um café e esperou. Por volta das 19 horas, viu Luísa chegando, ainda com o uniforme do café, sob um casaco fino, carregando sacolas de compras. Sofia saltitava ao seu lado, conversando animadamente. Henrique observou quando um homem se aproximou delas na entrada do prédio. Alto, com feições andinas similares às de Luísa, gesticulava agressivamente. Mesmo à distância, Henrique percebeu como Luísa encolheu-se, como se esperasse um golpe. Sofia escondeu-se atrás da mãe. A discussão durou alguns minutos. O homem apontava repetidamente para as sacolas, depois para o prédio, como se cobrasse algo. Por fim, Luísa entregou uma das sacolas a ele, que a examinou com desprezo antes de afastar-se. Apenas quando ele dobrou a esquina, mãe e filha entraram rapidamente no edifício. A cena deixou Henrique perturbado. Pagou a conta e retornou ao carro, mas não foi para casa. Dirigiu até a delegacia mais próxima, onde um antigo cliente, o delegado Maurício Alves, poderia fornecer algumas respostas. Imigrantes bolivianos. Maurício coçou o queixo, recostando-se na cadeira de sua sala privativa. É uma situação complicada, Henrique. Muitos vêm para trabalhar nas confecções do Brás e do Bom Retiro, acabam em condições análogas à escravidão. E sobre esse homem que mencionei? Maurício digitou algo no computador. Diego Morales, conhecido nosso. Pequenos delitos, nada que o mantenha preso por muito tempo. Acreditamos que extorque dinheiro de compatriotas em situação irregular, ameaçando denunciá-los à Polícia Federal. E vocês não fazem nada? A indignação era evidente na voz de Henrique. Fazer o quê? As vítimas não denunciam, têm medo de serem deportadas. Maurício suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. É um ciclo vicioso. Henrique saiu da delegacia, com a mente fervilhando. No dia seguinte voltou ao Café Recanto. Luísa pareceu momentaneamente alarmada ao vê-lo, mas manteve a compostura profissional ao servir seu café. Como está sua filha? Perguntou ele casualmente. Luísa congelou por um instante. Está bem, obrigada, respondeu secamente, já se afastando. Espere, pediu Henrique. Podemos conversar depois do seu expediente? O medo voltou aos olhos dela. Sobre o quê? Sobre como posso ajudá-las.
Luísa olhou em volta nervosa antes de responder em voz baixa. Não precisamos de ajuda, senhor. E peço que esqueça aquele incidente com minha filha. Não é sobre isso, é sobre Diego Morales. O nome provocou uma reação imediata. A bandeja que Luísa segurava tremeu e ela empalideceu visivelmente. Não sei do que está falando, murmurou, antes de afastar-se rapidamente. Henrique não insistiu. Terminou seu café, deixou uma gorjeta generosa e saiu. Mas não desistiu. Nos dias seguintes, continuou frequentando o café, sempre sentado na mesma mesa, sempre educado, nunca pressionando. Aos poucos, notou que o olhar de Luísa mudava, de medo para curiosidade cautelosa. Foi Sofia quem quebrou o impasse. Numa manhã em que o café estava quase vazio, ela aproximou-se sorrateiramente da mesa de Henrique. "O senhor pensou sobre o meu pedido?" perguntou sem preâmbulos. Henrique sorriu gentilmente. "Pensei sim, Sofia, mas acho que precisamos conversar melhor sobre isso. Você e sua mãe." "Mamãe disse que não é assim que as coisas funcionam", explicou a menina com a seriedade cômica das crianças. "Disse que o senhor deve achar que somos loucas." "Não acho nada disso", garantiu Henrique. "Só quero entender por que vocês precisam de ajuda." Sofia olhou para os lados, certificando-se de que a mãe estava ocupada na cozinha, e sussurrou. "É por causa do homem mau. Ele diz que vai chamar a polícia para levar a gente embora. Se não dermos dinheiro para ele. E agora ele quer que a gente vá embora do apartamento porque diz que é dele." O coração de Henrique apertou-se. A manipulação era ainda pior do que imaginara. "E sua mãe? O que ela diz?" "Ela chora à noite quando acha que estou dormindo." Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas. "Ontem ela disse que talvez tenhamos que voltar para a Bolívia, mas eu não quero. Minha escola é aqui, meus amigos são daqui. Lá eu nem conheço ninguém." A conversa foi interrompida quando Luísa apareceu, o rosto uma máscara de pânico ao ver a filha conversando com Henrique. "Sofia!" chamou com urgência mal disfarçada. "Vá ajudar Dona Josefa." Com os guardanapos agora. A menina lançou um último olhar suplicante a Henrique antes de obedecer. Luísa aproximou-se, a voz trêmula de emoção contida. "Por favor, senhor, peço que não encoraje minha filha. Ela é apenas uma criança com fantasias. Fantasias sobre um homem. Que as ameaça, sobre serem deportadas." Henrique manteve a voz baixa, mas firme. "Isso não me parece fantasia, Luísa." Ela empalideceu ainda mais. "Não sei o que Sofia lhe disse, mas ela me disse a verdade. E eu quero ajudar. De verdade." Por um momento, algo como esperança brilhou nos olhos de Luísa, mas foi rapidamente substituído por desconfiança. "Por quê?" perguntou finalmente. "Por que um homem como o senhor se interessaria pelos problemas de pessoas como nós?" A pergunta pegou Henrique desprevenido. Por que realmente? Ele mesmo não sabia explicar a conexão imediata que sentira, o desejo quase irracional de protegê-las. "Porque ninguém merece viver com medo", respondeu simplesmente. "E porque sua filha teve coragem de pedir ajuda quando você não conseguiu." Luísa baixou os olhos, um leve rubor colorindo suas faces pálidas. "O senhor não entende. Nossa situação é complicada. Entendo mais do que você imagina. Sei sobre sua situação no país, sei sobre Diego, sei sobre as ameaças." Diante do olhar alarmado dela, apressou-se a acrescentar. "Não para prejudicá-la, mas para ajudar. Tenho contatos, advogados especializados em imigração, que podem regularizar sua situação." Luísa deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. "Não quero caridade", disse com inesperada firmeza. "Não é caridade." "Então o quê?" desafiou ela. "Homens como o senhor sempre querem algo em troca." A amargura em sua voz fez Henrique perceber que essa não era a primeira vez que ela enfrentava tal situação. Quantas ajudas, com segundas intenções, já lhe haviam sido oferecidas? "Não quero nada em troca, Luísa. Apenas a chance de fazer a diferença." Antes que ela pudesse responder, Josefa chamou-a da cozinha. Com um último olhar conflituoso, Luísa afastou-se. Ao sair do café naquele dia, Henrique tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para seu advogado. "Ricardo,
Preciso de você para um caso especial. Imigração. E também quero que verifique a situação de um apartamento no Brás. 3 semanas se passaram desde que Henrique começara sua investigação sobre a situação de Luísa. O outono paulistano avançava, trazendo manhãs cada vez mais frias e céus nublados que pareciam refletir a incerteza que pairava sobre aquela estranha relação que se formava entre eles. Ricardo Neves, advogado de confiança de Henrique há mais de uma década, reuniu-se com ele em seu escritório numa tarde chuvosa de agosto. A situação é complexa, mas não impossível, explicou Ricardo, ajustando os óculos de armação fina enquanto folheava uma pasta. Luísa chegou ao Brasil com visto de turista em 2016. Desde então está irregular. Sofia nasceu aqui, portanto é brasileira por direito, mas isso não garante automaticamente a regularização da mãe. Quais são as opções? Henrique tamborilava os dedos na mesa de mogno impaciente. Bem, existe o pedido de residência por razões humanitárias, mas é demorado e não há garantia de aprovação. Ricardo fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Há também o casamento com um cidadão brasileiro, que é o caminho mais rápido e seguro para a regularização. Henrique parou de tamborilar os dedos. A sugestão de Sofia, que a princípio parecera apenas um sonho infantil, começava a ganhar contornos de uma solução concreta. E quanto ao apartamento? Perguntou, mudando de assunto. Aí temos outro problema. O imóvel está registrado, em nome de Diego Morales, mas há indícios de que o contrato foi forjado. Luísa paga aluguel a ele acreditando que é apenas um intermediário, quando, na verdade, ele se apropriou do local após a partida do verdadeiro proprietário para o exterior. Ou seja, ele a está extorquindo com base em uma mentira. Exatamente, e ela não tem como denunciá-lo sem expor sua própria situação irregular. Henrique levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo pulsava sob a chuva fina, indiferente aos dramas individuais que se desenrolavam em seus milhões de lares. Obrigado, Ricardo. Continue acompanhando o caso e mantenha-me informado sobre qualquer novidade. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. A imagem de Luísa e Sofia, presas em uma teia de medo e manipulação, perseguia-o. Por que se importava tanto? Mal as conhecia. No entanto, havia algo naquela família que tocava em feridas antigas, em um desejo de proteção que ele julgava ter enterrado junto com suas próprias desilusões. Na manhã seguinte, contrariando sua natureza calculista, Henrique tomou uma decisão impulsiva. Dirigiu-se ao Café Recanto mais cedo que o habitual, antes mesmo da abertura. Josefa, que preparava as primeiras fornadas do dia, surpreendeu-se ao vê-lo à porta. Doutor Henrique, estamos apenas começando. Na verdade, dona Josefa, vim para falar com Luísa. É importante. A expressão da senhora mudou para uma de compreensão maternal. Ela está na cozinha, ajudando com os pães. Vou chamá-la. Minutos depois, Luísa apareceu ainda ajustando o avental, o rosto marcado pela surpresa e pela desconfiança. Senhor Mendonça, aconteceu alguma coisa? Podemos conversar em particular? Pediu ele, indicando uma mesa afastada. Relutante, Luísa assentiu, lançando um olhar para Josefa, que acenou encorajadoramente. Sofia está bem? Perguntou Henrique assim que se sentaram. Sim, está na escola. Luísa entrelaçou os dedos nervosamente. Por quê? Porque o que tenho para propor envolve vocês duas. Luísa enrijeceu, e Henrique percebeu que precisava escolher suas palavras com cuidado. Sei que sua situação é precária, Luísa. Sei sobre seu status no país, sobre a extorsão que sofre, sobre as ameaças de deportação. Também sei que o apartamento onde vivem não pertence legalmente a Diego Morales. O rosto dela empalideceu. Como sabe tudo isso? Tenho recursos e contatos. Usei-os para entender como posso ajudá-la efetivamente. Já disse que não quero caridade. Luísa levantou-se, os olhos brilhando de indignação. E não gosto da ideia de ter minha vida investigada sem meu consentimento. Não. É caridade, Luísa, é uma proposta. Algo na voz de Henrique a fez sentar-se novamente, curiosidade vencendo o orgulho ferido. Que tipo de proposta? Henrique respirou fundo.
Era agora ou nunca. Casamento. A palavra pairou entre eles como uma presença física. Luísa piscou várias vezes, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. O quê? Um casamento legal que resolverá sua situação no país. Você receberá residência permanente, poderá trabalhar legalmente, Sofia terá estabilidade. Henrique falava rapidamente, como se temesse perder a coragem. Além disso, poderei ajudar com a situação do apartamento, garantir que Morales não as incomode mais. Luísa olhava para ele como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Está propondo casar comigo? Alguém que mal conhece? Conheço o suficiente, respondeu ele com uma convicção que surpreendeu a ambos. Vejo como trabalha duro, como protege sua filha, como mantém a dignidade mesmo nas circunstâncias mais adversas. Isso é loucura, murmurou ela passando a mão pelos cabelos. Completamente insano. Talvez, mas é uma solução prática para um problema real. E o que ganha com isso? A desconfiança voltou aos olhos de Luísa. Ninguém oferece algo assim sem esperar nada em troca. Henrique hesitou. O que ganhava realmente? Nem ele mesmo sabia explicar completamente a força que o impulsionava naquela direção. Talvez eu esteja cansado de viver apenas para acumular riqueza e poder, disse finalmente. Talvez eu precise sentir que posso fazer diferença real na vida de alguém. Não sou um projeto de caridade para aliviar sua consciência burguesa. Luísa retrucou com uma faísca de orgulho que Henrique admirou. Não, não é. É uma mulher forte que merece uma chance justa. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Luísa estudava o rosto de Henrique como se procurasse sinais de engano ou segundas intenções. E como seria esse arranjo? Perguntou. Finalmente a voz quase inaudível. Um casamento legal, mas sem as complicações emocionais ou físicas. Vocês continuariam vivendo em seu apartamento, que seria legalmente transferido para seu nome. Eu cobriria as despesas básicas, educação, de Sofia, plano de saúde. Você poderia continuar trabalhando se quisesse ou estudar, fazer o que desejasse. Não haveria expectativas além disso. Não acredito que estou considerando isso, murmurou Luísa mais para si mesma do que para ele. Pense com calma, sugeriu Henrique, levantando-se. Não precisa responder agora. Aqui está meu cartão. Com o meu número pessoal. Ligue quando decidir, não importa qual seja a sua resposta. Nos dias que se seguiram, Henrique mergulhou no trabalho, tentando não pensar na proposta audaciosa que fizera. Parte dele esperava que Luísa nunca ligasse, que a ideia morresse naturalmente, deixando-o livre do estranho impulso que o dominara. Outra parte, porém, verificava o celular obsessivamente, esperando por uma chamada que parecia nunca vir. Foi numa noite de quinta-feira, quase 10 dias depois, que o telefone finalmente tocou. Um número desconhecido piscava na tela. Alô? Atendeu com o coração acelerado. Senhor Mendonça, é Luísa Cordeiro. A voz dela soava firme, decidida. Luísa. Foi tudo o que conseguiu dizer. Sobre sua proposta. Ela fez uma pausa, e Henrique podia quase vê-la reunindo coragem. Tenho condições, ele não esperava por isso. Condições? Sim, se vamos fazer isso, preciso que esteja claro. Não haverá sexo. Não. Haverá promessas românticas. Não haverá tentativas de controlar minha vida. Manterei meus empregos, pelo menos por enquanto, porque preciso de minha independência. E se, em qualquer momento, eu sentir que você não está respeitando esses termos, acabarei com tudo, independentemente das consequências. A firmeza na voz dela o surpreendeu e impressionou. Compreendo e aceito suas condições, respondeu, com igual seriedade. Há mais uma coisa, continuou Luísa. Isso é por Sofia, não por mim. Quero que entenda que não estou me vendendo, estou protegendo minha filha. Se algum dia você jogar isso na minha cara ou fizer Sofia se sentir como uma caridade. Nunca faria isso, interrompeu Henrique com veemência. Tenho imenso respeito por vocês duas. Seguiu-se um breve silêncio. Então, aceito, disse Luísa finalmente. Ótimo. Henrique tentou controlar a inesperada onda de alívio que o invadiu. Vou providenciar os documentos necessários.
Podemos nos encontrar amanhã para discutir os detalhes? Amanhã tenho folga no café. Posso encontrá-lo às 3, depois que Sofia sair da escola. Perfeito. Conheço um lugar discreto, onde poderemos conversar. Ao desligar, Henrique ficou alguns minutos olhando para o telefone, uma estranha mistura de ansiedade e expectativa tomando conta dele. O que estava fazendo era insano, contrário a tudo o que pregava em seus negócios. Cautela, planejamento, análise de riscos. No entanto, sentia-se mais vivo do que em anos. No dia seguinte, encontraram-se em uma pequena cafeteria no bairro da Liberdade, longe dos olhares curiosos do Café Recanto. Sofia acompanhava a mãe carregando uma mochila colorida e observando Henrique com olhos atentos e esperançosos. — Você vai mesmo casar com a mamãe? Perguntou ela, assim que se sentaram. — Sofia! Repreendeu Luísa constrangida. — Está tudo bem, assegurou Henrique sorrindo para a menina. — Sim, Sofia. Se sua mãe concordar com os termos que discutimos, vamos nos casar. O sorriso que iluminou o rosto da criança foi como um raio de sol em um dia nublado. — Eu sabia. Sabia que você ia ajudar a gente, exclamou ela, pulando da cadeira para abraçá-lo. O gesto pegou Henrique desprevenido. Desajeitadamente, retribuiu o abraço, sentindo uma estranha emoção apertar sua garganta. Quando ergueu os olhos, encontrou o olhar de Luísa, um misto de gratidão, apreensão e algo mais, algo que não conseguia nomear. O casamento aconteceu numa quarta-feira cinzenta de setembro, no cartório civil do centro de São Paulo. Não houve decoração, música ou convidados. Luísa vestia um simples conjunto de saia e blazer azul marinho, que Henrique suspeitava ser sua roupa mais formal. Ele optou por um terno discreto, sem gravata. Sofia, a única testemunha além do advogado Ricardo, usava um vestido branco com fitas coloridas no cabelo, sua animação contrastando com a solenidade contida dos adultos. Agora você precisa beijar a noiva, disse Sofia, quando o juiz de paz declarou os casados, para o constrangimento visível de Luísa. Henrique apenas sorriu e, com delicadeza, beijou a mão de sua nova esposa. Acho que podemos guardar algumas tradições para mais tarde, comentou piscando para a menina, que pareceu aceitar o compromisso. Saíram do cartório como uma família improvável, o empresário bem-sucedido, a imigrante recém-legalizada e a criança que, com sua ingenuidade audaciosa, havia unido seus destinos. Na calçada, um fotógrafo contratado por Henrique registrou o momento. Não por sentimentalismo, explicou ele, mas porque documentação visual poderia ser útil caso houvesse questionamentos futuros sobre a legitimidade da união. Parece que pensou em tudo, comentou Luísa, observando-o com uma mistura de admiração e receio. Tento prever contingências. É o que faço na vida profissional. E na vida pessoal? A pergunta pegou Henrique desprevenido. Na vida pessoal, geralmente improviso, admitiu com um sorriso autoirônico. O que explica meu divórcio desastroso há 5 anos. Foi a primeira vez que mencionou seu casamento anterior e percebeu o interesse nos olhos de Luísa, mas ela não perguntou mais nada, respeitando os limites não verbalizados que haviam estabelecido. Após a cerimônia, Henrique os levou para almoçar em um restaurante elegante nos Jardins. Sofia, maravilhada com o ambiente sofisticado, comportava-se com uma polidez ensaiada que deixava claro o quanto Luísa a havia instruído. Antes do encontro, posso experimentar aquele suco rosa? Perguntou a menina, apontando para a bebida de uma mesa vizinha. Claro que pode, respondeu Henrique, fazendo sinal para o garçom. Sofia, não abuse, advertiu Luísa em voz baixa. Não é abuso, Henrique interveio gentilmente. É apenas um suco. Um suco que provavelmente custa mais do que ganho em 2 horas de trabalho, retrucou Luísa, mantendo o tom baixo para que a filha não ouvisse. Henrique percebeu o erro. O que para ele era uma ninharia, para ela representava uma extravagância. Precisaria aprender a navegar essas diferenças com mais sensibilidade. Tem razão, desculpe. Fez uma pausa, procurando as palavras certas. Prometo ser mais consciente dessas questões no futuro. Mas hoje é um dia especial.
Podemos permitir pequenas celebrações, não? Algo no tom sincero de Henrique pareceu desarmar Luísa. Ela assentiu levemente e até permitiu-se um pequeno sorriso quando Sofia recebeu o suco cor-de-rosa com olhos brilhantes de alegria. Depois do almoço, Ricardo os acompanhou ao escritório da Polícia Federal, onde iniciaram o processo de regularização de Luísa. Com o casamento oficializado, ela recebia automaticamente um protocolo que já lhe garantia permanência legal, enquanto o processo seguia seu curso burocrático. É estranho, comentou Luísa, olhando para o documento em suas mãos quando saíram do prédio federal. Carreguei tanto medo por tanto tempo, e agora com um simples papel tudo muda. Não é apenas um papel, observou Henrique. É o reconhecimento de um direito que deveria ser básico, existir sem medo. Sofia, cansada das burocracias adultas, puxava a mão da mãe, ansiosa para ir embora. E agora? Perguntou Luísa, incerta sobre o próximo passo naquela estranha jornada que haviam iniciado. Agora vocês voltam para casa e eu para meu apartamento, respondeu Henrique, pragmático. Amanhã começo a resolver a situação do seu imóvel. Consegui provas de que Diego falsificou documentos e, com o apoio de Ricardo, vamos garantir que ele não as incomode mais. Um brilho de apreensão passou pelos olhos de Luísa. Ele não vai aceitar isso facilmente. Deixe que eu me preocupe com isso, Henrique garantiu, com uma confiança que vinha de anos lidando com adversários nos negócios. Apenas continue sua rotina normalmente. Se ele aparecer, não o confronte. Ligue para mim imediatamente. Nos dias que se seguiram, cada um manteve sua vida separada, como acordado. Henrique continuava frequentando o Café Recanto todas as manhãs, sentando-se à mesma mesa, trabalhando em seu laptop enquanto observava discretamente Luísa em seu vai e vem entre as mesas. Para os outros clientes e funcionários nada havia mudado. Pouquíssimas pessoas sabiam do casamento, uma discrição que servia tanto aos propósitos legais quanto ao conforto emocional de ambos. Numa dessas manhãs, quase 2 semanas após o casamento, Henrique chegou ao café e encontrou um clima tenso. Josefa, geralmente afável, parecia preocupada, lançando olhares frequentes para a cozinha. Luísa não estava à vista. Aconteceu alguma coisa, dona Josefa? Perguntou, ele sentando-se. A senhora hesitou, olhando ao redor antes de aproximar-se. Aquele homem esteve aqui ontem à noite, sussurrou ela. O tal Diego. Fez um escândalo, gritando que Luísa era uma... Josefa interrompeu-se desconfortável. Bem, disse coisas horríveis, que ela havia se vendido a um brasileiro rico que iria se arrepender, que conhecia pessoas que poderiam fazê-la pagar por isso. O sangue de Henrique gelou. Então Diego já sabia do casamento. Luísa está bem? E Sofia? Abaladas, mas firmes. Luísa não quis faltar ao trabalho. Disse que não daria esse gosto a ele. Está na cozinha agora, terminando de preparar algumas coisas. Sofia está na escola, como sempre. Nesse momento, Luísa emergiu da cozinha carregando uma bandeja. Ao ver Henrique, sua expressão endureceu sutilmente. Aproximou-se de sua mesa com a eficiência profissional de sempre. Bom dia, senhor. O café de sempre? Luísa, precisamos conversar, disse ele em voz baixa. Josefa me contou sobre ontem. Não há nada para conversar. Estou lidando com isso. Ele ameaçou vocês. Isso muda as coisas. Luísa olhou rapidamente. Ao redor, antes de responder, a voz tensa. Não aqui. Depois do meu turno. Henrique assentiu, compreendendo a necessidade de discrição. Esperou pacientemente até o final da manhã, quando Luísa trocou o uniforme do café por roupas comuns e saiu pela porta dos fundos, onde ele a aguardava. Vamos dar uma volta, sugeriu ele, indicando o pequeno parque próximo. Caminharam, em silêncio por alguns minutos, a tensão palpável entre eles. Finalmente Luísa falou. Ele descobriu tudo. Não sei como, mas sabe sobre o casamento, sobre a regularização, sobre... você. Era inevitável que descobrisse. São Paulo é grande, mas os círculos de imigrantes são pequenos, as notícias correm. Ele disse que vai nos denunciar, que vai provar que é um casamento falso, que vai me mandar de volta e...
Luísa interrompeu-se, a voz embargada. Disse coisas sobre Sofia que nem consigo repetir. A raiva que Henrique sentiu foi visceral. Ele não vai fazer nada disso. Tenho provas suficientes contra ele para mantê-lo longe por um bom tempo. Extorsão, falsificação de documentos, ameaças. Henrique parou de andar virando-se para encará-la. Mas preciso que confie em mim completamente agora. As coisas vão ficar um pouco mais complicadas antes de melhorarem. O que quer dizer? Diego provavelmente vai mesmo denunciar nosso casamento como fraudulento. É o único poder que ainda tem sobre você. Quando isso acontecer, haverá uma investigação. Funcionários do governo podem aparecer a qualquer momento, fazer perguntas, verificar se realmente vivemos como marido e mulher. Luísa empalideceu. Mas não vivemos. Esse é o problema. Exatamente. Temos duas opções: esperar e torcer para que aceitem nossa explicação de que é um casamento legítimo, apenas não tradicional, ou... Henrique respirou fundo antes de continuar. Ou tornamos isso mais convincente. Vocês poderiam se mudar para meu apartamento, pelo menos temporariamente. Criaríamos uma história conjunta, aprenderíamos detalhes um sobre o outro, nos comportaríamos como um casal de verdade, pelo menos aos olhos externos. Luísa recuou um passo, visivelmente perturbada com a sugestão. Não foi isso que combinamos. Eu sei. Acredite, não estou propondo isso levianamente. Mas estamos falando da sua segurança, da sua permanência no país, do futuro de Sofia. O parque ao redor continuava sua rotina tranquila, idosos alimentando pombos, mães empurrando carrinhos. De bebê, executivos aproveitando uma pausa para o almoço. O mundo seguia seu curso, alheio ao drama que se desenrolava entre aqueles dois estranhos unidos por um documento oficial. Preciso pensar, disse Luísa finalmente. Preciso falar com Sofia. Isso afetaria completamente nossa vida. Compreendo, não precisa decidir agora, mas lembre-se de que Diego é imprevisível. Se ele já fez a denúncia, a qualquer momento poderíamos receber a visita de um fiscal, completou ela, mordendo o lábio inferior com apreensão. Naquela noite, Henrique estava em seu apartamento, revisando contratos, quando o interfone tocou. Era quase 11 horas. Senhor Mendonça, desculpe o horário, disse o porteiro, a voz hesitante. Mas há uma senhora com uma criança aqui embaixo, dizendo ser sua esposa. O coração de Henrique acelerou. Pode deixá-la subir, Sebastião. São minha esposa e enteada. Minutos depois, Luísa e Sofia estavam à sua porta. A menina, de pijama sob o casaco, parecia assustada. Luísa carregava apenas uma pequena mochila. Ele apareceu no nosso apartamento, explicou Luísa, a voz trêmula apesar do evidente esforço para manter a compostura. Estava bêbado, ameaçou arrombar a porta. Chamei a polícia, mas, quando chegaram, ele já tinha ido. Disseram que não podiam fazer nada sem provas concretas de ameaça. Vocês estão seguras agora, assegurou Henrique, conduzindo-as para dentro. Venham, vou mostrar onde podem dormir. O apartamento de Henrique ocupava o último andar de um edifício elegante. Amplo e decorado com sofisticação minimalista, refletia sua personalidade prática e seu gosto refinado. Havia 3 quartos. O principal que ele ocupava, um transformado em escritório e um de hóspedes raramente utilizado. Sofia pode ficar no quarto de hóspedes, sugeriu ele. Você pode ficar com meu quarto e eu durmo no sofá. Não vou expulsá-lo de sua própria cama, protestou Luísa. Não é expulsão, é hospitalidade, insistiu Henrique. Além disso, já dormi naquele sofá muitas vezes, depois de noites de trabalho intenso. É bastante confortável. Sofia, mais desperta agora, explorava o novo ambiente com curiosidade infantil. É tão grande, exclamou maravilhada com o espaço, e tem vista para toda a cidade. Disse fato. As janelas amplas ofereciam uma visão panorâmica de São Paulo iluminada, um oceano de luzes que se estendia até onde a vista alcançava. Gosta da vista? Perguntou Henrique, aproximando-se dela. É como se pudéssemos ver o mundo inteiro daqui, respondeu Sofia, pressionando o rosto contra o vidro. Não é o mundo inteiro, apenas uma pequena parte dele, corrigiu Henrique gentilmente.
Mas é uma vista que me lembra todos os dias quanto privilégio tenho. Luísa observava a interação entre os dois com uma expressão difícil de decifrar. Havia apreensão ali, certamente, mas também algo mais. Talvez um vislumbre de esperança, talvez apenas exaustão. Sofia, está tarde. Vamos preparar você para dormir, chamou ela finalmente. Henrique mostrou-lhes o quarto de hóspedes, equipado com uma cama confortável, travesseiros macios e lençóis de algodão egípcio, que provavelmente custavam mais do que um mês, de aluguel do pequeno apartamento que Luísa dividia com a filha. Há toalhas limpas no banheiro, explicou ele. E podem usar qualquer coisa na cozinha, sintam-se à vontade. Obrigada, murmurou Luísa, ainda visivelmente desconfortável com a situação. Quando Sofia finalmente adormeceu, Luísa encontrou Henrique na sala, olhando para a cidade através da mesma janela que encantara a filha. Ela dormiu, informou, mantendo-se a uma distância respeitosa. Henrique virou-se oferecendo-lhe um sorriso cansado. Quer um chá? Ou talvez algo mais forte? Chá seria bom. Na cozinha moderna e bem equipada, Henrique preparou 2 xícaras de chá de camomila. Sentaram-se à ilha central, o silêncio entre eles pontuado apenas pelo tilintar das colheres contra a porcelana. Parece que tomamos nossa decisão por força das circunstâncias, comentou ele finalmente. Não é permanente, apressou-se Luísa a esclarecer. E assim que a situação com Diego se acalmar... Sei que não é permanente, assegurou Henrique, mas enquanto durar, precisamos fazer parecer real. Para todos os efeitos, somos um casal recém-casado que decidiu viver junto. Os funcionários do prédio já foram informados. Minha secretária também sabe para o caso de ligações ou entregas. Luísa assentiu, absorvendo a nova realidade. E quanto ao resto? Ao que combinamos antes? Nada mudou, garantiu ele. Ainda é um arranjo prático. Não há expectativas além do combinado. O alívio no rosto dela foi visível, e Henrique sentiu uma pontada de algo que não soube nomear. Não exatamente mágoa, talvez apenas a constatação de quanto medo ela ainda carregava. Os dias se transformaram em semanas, e o que começara como uma solução temporária ganhou contornos de rotina. O apartamento de Henrique, antes um espaço ordenado e silencioso, agora reverberava com a energia de Sofia, que deixava rastros de sua presença por toda parte. Um lápis de cor esquecido sobre a mesa de centro, um livro infantil no sofá, pegadas de meia no corredor que levava à cozinha. Luísa tentava compensar a invasão, mantendo tudo impecavelmente arrumado, acordando antes de todos para preparar o café da manhã, recolhendo os brinquedos espalhados pela filha, comportando-se mais como uma governanta eficiente do que como a dona da casa. Não precisa fazer isso, disse Henrique certa manhã ao encontrá-la lavando a louça do jantar anterior às 5:30 da madrugada. Tenho uma pessoa que vem limpar o apartamento 2 vezes por semana. Prefiro fazer minha parte, respondeu Luísa sem interromper a tarefa. Não quero ser um fardo. Vocês não são um fardo. Henrique aproximou-se, apoiando-se, no balcão da cozinha. E não estou mantendo pontuação de quem faz o quê. Eu estou, admitiu ela, com um meio sorriso que raramente exibia. Velhos hábitos. Havia uma história por trás daquelas palavras. Henrique percebeu. Mais uma peça do quebra-cabeça que era Luísa Cordeiro, agora Luísa Mendonça, conforme os documentos oficiais. E se fizermos um acordo? Propôs ele. Você para de agir como minha empregada e eu paro de me sentir como um intruso. No meu próprio apartamento quando estou trabalhando no escritório. Você se sente assim? Às vezes, percebo como você e Sofia ficam mais à vontade quando não estou por perto, como conversam em voz mais baixa quando estou em casa, como checam se não estão incomodando. Luísa enxugou as mãos no pano de prato, pensativa. Não é fácil. Passei tanto tempo vivendo em alerta, medindo cada palavra, cada gesto. Eu sei. Henrique hesitou antes de continuar. Mas agora estamos nessa situação juntos. E para que funcione, para que pareça real se e quando formos investigados, precisamos pelo menos parecer confortáveis um com o outro. A menção à possível investigação
trouxe a apreensão de volta ao rosto de Luísa. 3 semanas haviam se passado desde que se mudaram, e nenhum sinal de fiscalização oficial. A ameaça de Diego, contudo, pairava como uma nuvem no horizonte. E como fazemos isso? Como criamos essa familiaridade? Perguntou ela. Resposta veio inesperadamente de Sofia, que surgiu na cozinha esfregando os olhos sonolentos, ainda de pijama. Podemos fazer como nos filmes, exclamou a menina, revelando que estivera escutando a conversa. Aqueles em que as pessoas fazem perguntas umas para as outras para se conhecerem melhor. Henrique e Luísa trocaram olhares divertidos. Que tipo de perguntas, Sofia? Andagou Henrique, servindo um copo de leite para a pequena. Coisas como: qual é a sua cor favorita? E comida preferida? E o que mais tem medo? E qual foi o melhor dia da sua vida? Sofia enumerava, animada. E também coisas que adultos perguntam, como qual seu time e quanto você ganha. Luísa cobriu a boca para conter uma risada. Acho que podemos pular as perguntas sobre dinheiro, sugeriu, lançando um olhar divertido para Henrique. Mas a ideia básica é boa, concordou ele. Precisamos conhecer detalhes, um do outro. Coisas que um casal normalmente saberia. Como o lado da cama que cada um prefere dormir, completou Sofia, orgulhosa de sua contribuição. Desta vez, um rubor subiu pelo pescoço de Luísa, e ela rapidamente mudou de assunto. Melhor você se apressar, Sofia, dia de escola, lembra? A proposta, entretanto, não foi esquecida. Naquela noite, após Sofia adormecer, Henrique e Luísa sentaram-se na sala com taças de vinho. Ele havia insistido que ela experimentasse um tinto especial que guardava para ocasiões especiais. Sua filha pode ter razão, comentou ele, observando o líquido escuro em sua taça. Talvez devêssemos mesmo nos conhecer melhor. Por onde começaríamos? Luísa parecia mais relaxada que o habitual, talvez pelo vinho, talvez pela tranquilidade da noite. Que tal pelo básico? Sei surpreendentemente pouco sobre você, além do que estava nos documentos que Ricardo levantou. Eis o que quer saber. Onde nasceu? Como era sua vida antes de vir para o Brasil? Luísa tomou um gole longo antes de responder. Nasci em La Paz, em uma família de classe média baixa. Meu pai era professor de matemática, minha mãe costureira. Estudei até o 2º ano de pedagogia, mas nunca concluí. Ela fez uma pausa, como se decidisse quanto revelar. Conheci o pai de Sofia na faculdade. Ele era mais velho, estudante de direito, cheio de sonhos de mudar o mundo. E o que aconteceu? A vida aconteceu. Sua voz ganhou um tom amargo. Ele se formou, conseguiu um estágio em um escritório importante. Começou a mudar. De repente, seus ideais de justiça social não combinavam mais com a namorada de origem humilde. Quando engravidei, ele já estava noivo de outra, filha de um juiz influente. Ele sabe de Sofia? Sim, ofereceu dinheiro para um aborto. Quando recusei, disse que eu nunca provaria a paternidade, que ninguém acreditaria em mim contra ele. Luísa respirou fundo, os olhos fixos em um ponto distante. Foi quando decidi vir para o Brasil. Uma prima já vivia aqui. Disse que havia oportunidades. Vendi tudo o que tinha, comprei uma passagem e vim com apenas uma mala, e o sonho de dar uma vida melhor para meu bebê. Sofia sabe disso? Ela sabe que o pai não quis conhecê-la. Não dei detalhes. Não quero que cresça com amargura. Henrique admirou a força daquela mulher que, sozinha em um país estrangeiro, criara uma filha preservando-a de ressentimentos que seriam justificáveis. E Diego? Como ele entrou na história? O rosto de Luísa endureceu. Diego apareceu quando Sofia tinha 2 anos. Eu trabalhava em uma confecção no Brás, praticamente em regime de escravidão. Ele era encarregado, tratava melhor os bolivianos, oferecia proteção. Ela fez aspas no ar com os dedos. No começo, parecia realmente se importar. Arranjou um lugar melhor para morarmos, ajudou com documentos ainda que falsos. Só percebi tarde demais que o preço era me tornar sua propriedade. Ele foi violento com você. Não era uma pergunta, e Luísa não tratou como tal. Começou aos poucos. Primeiro eram só palavras, depois controle. Onde eu ia, com quem falava. Então veio o primeiro empurrão, a primeira bofetada.
Ela interrompeu-se, a mão apertando a taça com força. Sempre na frente de Sofia. Ele sabia que era assim que me manteria na linha. O medo de que ela se machucasse. Henrique sentiu uma onda de raiva tão intensa que teve que se conter para não demonstrá-la. Não queria que Luísa interpretasse erroneamente. Como conseguiu sair? Josefa. Ela descobriu as marcas quando me viu trocando de roupa no vestiário do café. Ofereceu o emprego, ajudou a encontrar o segundo trabalho como faxineira, deu-me força para sair. Mas Diego nunca aceitou. Continuou aparecendo, exigindo dinheiro, ameaçando denunciar minha situação ilegal. Um silêncio caiu entre eles pesado com as revelações dolorosas. Sua vez, disse Luísa, finalmente enchendo novamente as taças. O que aconteceu com seu casamento anterior? A pergunta direta surpreendeu Henrique, mas era justa. Ela havia exposto suas feridas. Agora era sua vez. Casei-me aos 32 anos com Beatriz, uma arquiteta que trabalhava em minha empresa. No papel, éramos o casal perfeito, ambos bem-sucedidos, ambiciosos, com planos alinhados. O problema é que eram apenas planos, não sonhos. Henrique olhou para o líquido rubro em sua taça, buscando as palavras certas. Nosso casamento era uma extensão dos negócios, eficiente, produtivo, sem espaço para fragilidades ou imperfeições. O que deu errado? Ironicamente, o sucesso. Quanto mais prosperávamos profissionalmente, mais nos afastávamos como pessoas. Não tínhamos filhos, decisão mútua, pois não queríamos comprometer nossas carreiras. Não compartilhávamos lazer, apenas compromissos sociais estratégicos. Um dia percebi que éramos estranhos que dividiam uma casa de luxo. Ela o traiu. A pergunta direta novamente o surpreendeu, mas havia apenas curiosidade genuína nos olhos de Luísa. Não no sentido convencional. Traiu o que havíamos prometido ser um para o outro. Tornou-se alguém que eu não reconhecia mais. Implacável nos negócios, calculista nas relações, vazia de qualquer compaixão. Henrique fez uma pausa. Na verdade, talvez eu tenha sido o traidor. Porque parei de admirá-la por aquilo que inicialmente me atraíra. Foi você quem pediu o divórcio? Sim. Ela ficou perplexa. Para Beatriz, tínhamos tudo. Dinheiro, status, compatibilidade profissional. Não entendia por que eu jogaria. Isso fora por algo tão abstrato quanto felicidade. E você? Foi feliz depois? A pergunta o pegou desprevenido. Havia sido feliz nos últimos 5 anos? Bem-sucedido, certamente. Respeitado, sem dúvida. Mas feliz? Fui livre, respondeu. Finalmente. Livre para perceber que havia construído uma vida de aparências, não de substância. Luísa assentiu, como se compreendesse perfeitamente. As horas passaram enquanto compartilhavam mais histórias, algumas leves, como a paixão de Henrique, por jazz e o talento de Luísa para a costura. Outras mais pesadas, como a perda dos pais dele em um acidente quando tinha 25 anos e a ruptura dela com a família ao decidir vir para o Brasil. Quando finalmente se despediram na porta do quarto, dela, anteriormente dele, já passava das 2 da manhã. Obrigada, disse Luísa suavemente, por ouvir, por compartilhar. Obrigado a você, respondeu ele, por confiar. Algo havia mudado entre eles naquela noite. Não era romance, não ainda, mas uma compreensão mais profunda, o início de uma conexão genuína que transcendia o acordo prático que haviam estabelecido. Na manhã seguinte, Henrique acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Encontrou Luísa e Sofia preparando panquecas, farinha espalhada pelo balcão e pelo rosto da menina. Bom dia, dorminhoco, saudou Sofia, com uma familiaridade que antes não demonstrava. Estamos fazendo café da manhã especial de domingo. Vejo que estão se divertindo, comentou ele, notando como Luísa parecia mais relaxada, permitindo-se sorrir abertamente. Sofia insistiu que precisávamos de uma refeição em família, explicou Luísa com um olhar que dizia: espero que não se importe. Não poderia concordar mais, respondeu Henrique, sentando-se ao balcão para observá-las. Foi nesse momento de harmonia doméstica que a campainha tocou. Henrique foi atender, esperando o porteiro com alguma entrega. Ao abrir a porta,
deparou-se com um homem e uma mulher de expressões sérias trajando roupas formais. Senhor Henrique Mendonça? Perguntou o homem, mostrando uma identificação oficial. Somos da Polícia Federal, Departamento de Imigração. Recebemos uma denúncia sobre seu casamento com a senhora Luísa Cordeiro. Podemos entrar? Da cozinha, Henrique ouviu o barulho de algo quebrando, o som de sua nova realidade desmoronando. A sala de estar do apartamento de Henrique, normalmente um espaço de tranquilidade, transformara-se em uma arena de interrogatório. Os agentes da Polícia Federal, Marcelo Ribeiro e Ana Moreira, conforme os crachás que exibiam, sentaram-se no sofá de couro, cadernetas abertas sobre os joelhos, expressões impenetráveis em seus rostos treinados para detectar mentiras. Luísa permanecia na cozinha com Sofia, a pedido de Henrique. A menina não precisava presenciar aquilo. Senhor Mendonça, compreende que o casamento com fins exclusivos de regularização migratória constitui fraude, correto? Iniciou Marcelo, seu tom mais informativo que acusatório. Compreendo perfeitamente, respondeu Henrique mantendo a calma, assim como compreendo que não há nada de fraudulento em meu casamento. Ana consultou suas anotações. Recebemos uma denúncia específica de que o senhor e a senhora Cordeiro, senhora Mendonça, corrigiu Henrique gentilmente. Perdão, senhora Mendonça, continuou Ana com um leve arquear de sobrancelha. Mal se conheciam antes do casamento, que ocorreu com notável rapidez e sem qualquer cerimônia ou festividade, e que não compartilham uma vida conjugal genuína. A pessoa que fez essa denúncia tem nome? Perguntou Henrique, embora já soubesse a resposta. Sabe que não podemos revelar essa informação, respondeu Marcelo. Mas isso não é relevante para nossa investigação. O que importa são os fatos. E quais fatos exatamente estão investigando? Ana fechou a caderneta e encarou Henrique diretamente. Senhor Mendonça, não estamos aqui para um embate jurídico. Somos apenas agentes fazendo nosso trabalho. Seu tom suavizou-se um pouco. Na verdade, viemos para uma avaliação preliminar. Dependendo do que encontrarmos, pode haver ou não um processo formal posterior. Henrique assentiu, compreendendo a abordagem. O que precisam saber? Os agentes conduziram o que chamaram de entrevista básica. Quando e como se conheceram. Detalhes sobre o início do relacionamento, razões para o casamento rápido, rotina atual. Henrique respondeu com a honestidade calculada que Ricardo o aconselhara, manter-se o mais próximo possível da verdade, alterando apenas o contexto emocional. Sim, conheceram-se no café. Sim, o pedido inusitado de Sofia fora real, mas representara o reconhecimento da menina de algo que já existia entre os adultos. Sim, o casamento fora rápido, mas isso não era incomum para pessoas maduras que sabiam o que queriam. Gostaria de falar com sua esposa agora, solicitou Ana após cerca de 20 minutos. Naturalmente. Henrique levantou-se. Vou chamá-la. Na cozinha, encontrou Luísa sentada à mesa com Sofia, ambas folheando um livro de histórias, uma tentativa evidente de distrair a menina. Ao vê-lo, o rosto de Luísa empalideceu. Eles querem falar com você, informou ele, mantendo a voz calma para não alarmar Sofia. Está tudo bem. Apenas responda com naturalidade. Luísa assentiu, visivelmente nervosa, e voltou-se para a filha. Querida, fique aqui olhando o livro. Mamãe vai conversar um pouco com aquelas pessoas e já volta. Eles vão levar a gente embora? Perguntou Sofia, os olhos grandes brilhando de medo. Não, meu amor. Luísa acariciou o cabelo da filha. Eles só estão fazendo o trabalho deles. Henrique sentiu uma onda de proteção ao perceber o terror mal disfarçado nos olhos da menina. Sem pensar, ajoelhou-se ao lado dela. Sofia, lembra quando você me pediu para casar com sua mãe? Perguntou em voz baixa. A menina assentiu, hesitante. Lembra por que você pediu isso? Para que ninguém pudesse mandar a gente embora, respondeu ela com a clareza direta das crianças. Exatamente. E eu prometi que cuidaria de vocês, não foi? Outro aceno afirmativo. Então, confie em mim. Ninguém vai separar. Nossa família. Foi a primeira vez que Henrique usou aquela palavra, família,
e surpreendeu-se com a naturalidade com que saiu de seus lábios. Mais surpreendente ainda foi o abraço repentino que Sofia lhe deu, os pequenos braços envolvendo seu pescoço com força desesperada. Ao erguer os olhos, encontrou o olhar de Luísa, surpreso, comovido e, pela primeira vez, repleto de algo que parecia verdadeira confiança. O interrogatório de Luísa durou mais tempo. De onde estava, Henrique podia ouvir apenas fragmentos. Perguntas sobre sua vida na Bolívia, sua chegada ao Brasil, como sustentava a filha. Em determinado momento, a voz de Luísa elevou-se ligeiramente, com uma firmeza que ele raramente ouvira. Se estão sugerindo que me casei por papéis, estão equivocados. Vivi 8 anos neste país sem documentos. Poderia ter continuado assim. Casei-me porque, pela primeira vez desde que cheguei aqui, encontrei alguém que me viu como pessoa, não como uma imigrante ilegal ou uma oportunidade. Quando finalmente os agentes partiram, deixaram um aviso claro. Voltariam para uma segunda entrevista, desta vez separada. Henrique e Luísa seriam questionados simultaneamente, em salas diferentes sobre detalhes íntimos da vida conjugal. Era procedimento padrão em casos de suspeita de fraude. Temos uma semana, disse Henrique assim que a porta se fechou atrás dos agentes. Uma semana para nos prepararmos. Luísa desabou no sofá, o rosto entre as mãos. Eles vão descobrir. Como podemos saber as respostas certas sobre coisas que nunca compartilhamos? Henrique sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Então, vamos compartilhá-las agora. Vamos aprender tudo o que um casal normalmente saberia um sobre o outro. Foi assim que começou a semana mais intensa que já haviam vivido juntos. Todas as noites, após Sofia adormecer, sentavam-se na sala com listas de perguntas que encontraram online sobre o que casais deveriam saber um sobre o outro. Preferências alimentares, alergias, medos, sonhos de infância, histórias familiares, cicatrizes físicas e emocionais. Nada estava fora dos limites. Comida que você detesta? Perguntou Henrique numa dessas noites. Jiló. Não consigo nem com o cheiro. E você? Fígado. Minha mãe tentava me fazer comer quando criança. Dizia que era para ficar forte. Henrique sorriu com a lembrança. Lado da cama? Direito. Sempre dormi com Sofia do lado esquerdo. Esquerdo para mim. Pelo menos nisso somos compatíveis. A brincadeira fez Luísa corar levemente, mas ela continuou. Sua primeira namorada, Melissa, aos 15 anos, durou 3 semanas. Ela terminou comigo porque não gostei da banda favorita dela. Henrique riu da própria história adolescente. E você? Teas Carlos aos 16. Meu pai o expulsou de casa quando nos pegou nos beijando no sofá. Luísa sorriu com a memória. Ele era tão tímido que nunca mais teve coragem de falar comigo. As noites avançavam, e as perguntas tornavam-se mais profundas, mais pessoais. Já não eram apenas informações para memorizar, mas confidências genuínas. Maior medo? Perguntou Luísa na terceira noite. Henrique refletiu antes de responder. Desperdiçar minha vida. Construir algo que parece impressionante, por fora, mas é vazio por dentro. Fez uma pausa. Acho que foi isso que aconteceu no meu primeiro casamento. Criamos uma fachada perfeita, mas não havia nada real sustentando-a. O meu é falhar como mãe, confessou Luísa. Fazer Sofia sofrer por minhas escolhas. Às vezes tenho pesadelos em que ela cresce e me culpa por tê-la trazido para um país onde sempre será vista como estrangeira. Sofia tem sorte de tê-la como mãe, disse Henrique com sinceridade. Você sacrificou tudo por ela. Nem sempre me sinto corajosa. Muitas vezes sinto-me apenas desesperada. O desespero é apenas o outro lado da coragem, refletiu Henrique. 2 faces da mesma moeda. Na sexta noite, a última, antes da nova entrevista, ficaram acordados até mais tarde, revisando tudo o que haviam aprendido um sobre o outro. Acho que estamos preparados, disse Henrique, reprimindo um bocejo. Conhecemos mais detalhes um do outro do que muitos casais que estão juntos há anos. Luísa parecia pensativa,
mordendo o lábio inferior de uma forma que Henrique já havia percebido ser um hábito quando estava ansiosa. Tem algo mais que deveríamos discutir, disse ela finalmente. Algo que com certeza perguntarão. O quê? Intimidade. A palavra saiu quase como um sussurro. Eles vão fazer perguntas sobre nossa vida física. Henrique sentiu o rosto esquentar, uma reação que não tinha desde a adolescência. Sim, provavelmente perguntarão. O que diremos? Luísa olhava para as próprias mãos, evitando o olhar dele. Precisamos combinar uma versão. Podemos dizer a verdade, sugeriu Henrique. Que estamos indo devagar, conhecendo-nos primeiro, respeitando seu tempo após experiências traumáticas. Eles acreditariam nisso? Um homem como você? Um homem como... Henrique sustentou seu olhar. Porque respeito é mais importante que desejo. Porque confiança não se constrói na pressa. Porque algumas coisas valem a espera. Algo mudou na expressão de Luísa. Uma compreensão, talvez, de que as palavras dele não eram apenas para criar uma história convincente. Na manhã seguinte, os agentes retornaram conforme prometido. Desta vez, trouxeram um terceiro oficial que levou Sofia para a cozinha, enquanto Henrique e Luísa eram separados para os interrogatórios individuais. As perguntas foram extensas e específicas, desde detalhes mundanos como marca de pasta de dente preferida, até questões mais íntimas sobre hábitos, gostos e histórico do parceiro. Para alívio de ambos, suas respostas coincidiram na grande maioria dos pontos, resultado das longas noites de conversa e da genuína conexão que começava a se formar. Quando finalmente os agentes se retiraram, prometendo uma decisão nos próximos dias, Henrique e Luísa permaneceram na sala em silêncio, a tensão da espera pairando entre eles. Acho que nos saímos bem, comentou ele, quebrando o silêncio. Sim, concordou Luísa, com um sorriso cansado. Quem diria que nosso casamento de conveniência nos faria conhecer um ao outro tão profundamente? Havia uma ironia doce naquela observação, e ambos riram, aliviando momentaneamente a pressão dos últimos dias. Na semana seguinte, receberam a convocação para uma audiência formal no Departamento de Imigração. Desta vez, não seria apenas um interrogatório, mas um processo em que deveriam defender a legitimidade de seu casamento perante um juiz administrativo. Ricardo, o advogado, reuniu-se com eles na véspera para preparar a estratégia. Será diferente amanhã, explicou com a seriedade profissional que o caracterizava. Vocês enfrentarão não apenas perguntas factuais, mas questionamentos sobre seus sentimentos, suas intenções. O juiz buscará inconsistências emocionais, não apenas falhas de informação. Como nos preparamos para isso? Perguntou Luísa, a apreensão evidente em sua voz. Ricardo olhou de um para o outro antes de responder. Sendo honestos, fez uma pausa significativa sobre o que realmente sentem. O dia da audiência amanheceu com uma chuva fina e persistente, criando um véu cinzento sobre a cidade. Sofia ficou com Josefa, que prontamente se ofereceu para cuidar da menina, enquanto os pais resolviam assuntos de adultos. No prédio austero do Departamento de Imigração, Henrique e Luísa aguardavam em silêncio na antessala do juiz administrativo. Ela usava um vestido simples, mas elegante, que Henrique insistira em comprar para essa ocasião. Ele, um terno discreto, menos imponente que os que normalmente usava em reuniões de negócios. Seja qual for o resultado, disse Henrique, segurando a mão dela brevemente. Quero que saiba que não me arrependo de nada. Luísa apertou sua mão em resposta, sem palavras para expressar a complexidade do que sentia. A audiência foi menos formal que um processo judicial, mas não menos intimidante. O juiz administrativo, um homem de meia idade com olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina, examinou os documentos e relatórios dos agentes antes de dirigir-se ao casal. Senhores Mendonça, estamos aqui para determinar a legitimidade de seu casamento para fins de regularização migratória. Sua voz era neutra, profissional. Já revisei os relatórios dos agentes Ribeiro e Moreira, bem como a denúncia que originou esta investigação.
Agora gostaria de ouvir de vocês. Por que se casaram? A pergunta, aparentemente simples, continha todas as complexidades do caso. Henrique e Luísa haviam ensaiado uma resposta, mas naquele momento, diante do olhar penetrante do juiz, as palavras preparadas pareceram inadequadas. Foi Henrique quem falou primeiro, surpreendendo a si mesmo com a espontaneidade. Casei-me com Luísa porque, quando soube da situação em que ela vivia, o medo constante, a vulnerabilidade, as ameaças, não consegui simplesmente ignorar. Fez uma pausa buscando as palavras certas. Inicialmente foi um impulso de proteger, de fazer o que estava ao meu alcance para ajudar. Mas com o tempo, com a convivência, tornou-se algo mais. Aprendi a admirar sua força, sua dignidade mesmo nas circunstâncias mais adversas, seu amor incondicional por Sofia. O juiz observava atentamente, sem interromper. Antes de conhecê-la, eu vivia uma vida de sucessos vazios, continuou Henrique. Tinha tudo o que o dinheiro pode comprar e nada do que realmente importa. Luísa me mostrou o valor da coragem silenciosa, da persistência, do sacrifício por quem se ama. Henrique olhou diretamente para ela ao completar. Casei-me. Com ela porque, pela primeira vez em anos, encontrei alguém que me fez querer ser melhor do que sou. Luísa olhava para Henrique com surpresa, os olhos marejados. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada de emoção. Casei-me com Henrique não como nos filmes românticos, onde a mocinha pobre é salva pelo príncipe encantado. Ela sorriu através das lágrimas. Casei-me com ele porque, depois de anos vivendo no medo, encontrei alguém que me fez sentir segura. Não apenas pela proteção legal ou financeira, mas porque ele nunca exigiu mais do que eu podia dar, nunca me fez sentir menos por precisar de ajuda. Ela respirou fundo antes de continuar. E porque ele olha para minha filha como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Porque pela primeira vez desde que vim para o Brasil, sinto que pertenço a algum lugar, que tenho valor além da minha utilidade. O juiz assentiu lentamente, fazendo algumas anotações antes de perguntar. Senhor Mendonça, está ciente das acusações de que seu casamento foi arranjado especificamente para contornar as leis de imigração? Estou ciente, meritíssimo, e posso afirmar que, embora a regularização da situação de Luísa tenha sido um benefício de nosso casamento, não foi sua motivação única ou primária. E essas acusações vêm de um senhor Diego Morales, que alega ter tido um relacionamento anterior com sua esposa. O que pode me dizer sobre isso? Henrique sentiu Luísa tensa ao seu lado. Posso dizer, com evidências que meu advogado já apresentou, que o senhor Morales mantinha Luísa e Sofia em situação de vulnerabilidade através de ameaças e extorsão. A voz de Henrique endureceu. Ele utilizava o medo de deportação para controlar e explorar financeiramente uma mulher que só queria um futuro melhor para sua filha. A audiência prosseguiu por mais uma hora. Ricardo apresentou documentação adicional, recibos de pagamentos feitos a Diego, laudos médicos de atendimentos anteriores de Luísa com lesões suspeitas, depoimentos de vizinhos e de Josefa, corroborando o caráter abusivo do relacionamento anterior. Ao final, o juiz retirou-se para deliberar, deixando Henrique e Luísa na sala de espera, exaustos emocionalmente, mas estranhamente aliviados por terem exposto seus verdadeiros sentimentos, mesmo que sob pressão. Quando retornaram à sala, o juiz tinha em mãos sua decisão. Após analisar todas as evidências e testemunhos, é meu entendimento que, independentemente das circunstâncias iniciais, o casamento dos senhores Mendonça possui legitimidade substantiva. Seu olhar severo suavizou-se ligeiramente. A regularização da situação da senhora Luísa Mendonça está confirmada, e o processo de investigação por fraude migratória está encerrado. Adicionalmente, o juiz emitiu uma ordem de restrição contra Diego Morales, proibindo-o de aproximar-se de Luísa, Sofia ou da residência da família sob pena de detenção imediata. Ao saírem do prédio, a chuva havia cessado e um tímido sol começava a romper entre as nuvens. Henrique e Luísa caminhavam lado a lado,
Um silêncio carregado de palavras não ditas entre eles. Você falou sério lá dentro? Perguntou ela, finalmente, quando entraram no carro. Sobre seus sentimentos. Henrique virou-se para encará-la, a sinceridade evidente em seus olhos. Cada palavra. O outono cedeu lugar ao inverno e o inverno à primavera. As estações mudavam, assim como a vida de Henrique, Luísa e Sofia. Após a audiência no MIOS, Departamento de Imigração, algo fundamental havia se transformado entre eles. Palavras que haviam permanecido não ditas foram finalmente expressas. Sentimentos que cresciam silenciosamente foram expostos à luz. Para Sofia, a mudança era simples e maravilhosa. Tinha um lar seguro. Ela frequentava uma escola melhor perto do apartamento e sua mãe sorria mais. Para os adultos, contudo, a situação era mais complexa. Henrique e Luísa encontravam-se em um limbo emocional, conscientes dos sentimentos que haviam confessado sob pressão, mas incertos sobre como proceder no cotidiano. Continuavam dormindo, em quartos separados, mantendo uma distância respeitosa que agora parecia mais artificial que necessária. Vocês são o casal mais estranho que já vi, comentou Josefa certa tarde, quando visitava o apartamento para um café com Luísa. Sofia brincava no quarto, e Henrique estava no escritório, trabalhando. Como assim? Perguntou Luísa, fingindo não entender. Ora, minha filha, não se faça de desentendida. Josefa agitou a colher na xícara, o tilintar pontuando. Suas palavras. Qualquer um com 2 olhos na cara percebe que vocês se amam. E qualquer um com meio cérebro funcionando nota que estão dançando um ao redor do outro como adolescentes tímidos. Luísa sentiu o rosto esquentar. É complicado, Josefa. Complicado é quando não há solução. O que vocês têm é apenas medo. Não é tão simples assim. Luísa baixou a voz, embora soubesse que Henrique não poderia ouvi-la. Construímos algo baseado em um acordo, em limites claros. Mudar isso agora... Minha querida, a vida é mudança. Josefa cobriu a mão de Luísa com a sua, os dedos enrugados transmitindo sabedoria acumulada em décadas. Se você continuar agarrada ao acordo inicial, vai perder a chance de viver o que veio depois. As palavras da amiga ressoaram em Luísa nos dias seguintes. Observava Henrique com Sofia. A paciência ao ajudá-la com o dever de casa. O entusiasmo genuíno ao ouvir sobre seu dia na escola. A forma como a tratava não como uma obrigação assumida, mas como alguém verdadeiramente importante em sua vida. Observava também como ele a olhava quando pensava que ela não estava percebendo. Um misto de admiração, desejo contido e algo mais profundo, mais permanente. Uma noite, enquanto jantavam os 3 juntos, algo que se tornara um ritual, independentemente dos horários ocupados de Henrique, Sofia fez uma daquelas perguntas infantis que desarmam os adultos. Por que vocês não se beijam como os outros? Pais! O garfo de Luísa parou a meio caminho da boca, e Henrique engasgou com o vinho. Sofia, repreendeu Luísa constrangida, isso não é assunto para a mesa. Mas eu só quero entender, insistiu a menina com a persistência característica de seus 8 anos recém-completados. A mãe da Júlia diz que pessoas casadas se beijam. Vocês não gostam um do outro assim? Henrique recuperou-se primeiro, respondendo com uma calma surpreendente. Cada casal tem seu próprio jeito de demonstrar afeto, Sofia. Alguns são mais reservados. Como vocês? Questionou a menina, não inteiramente convencida. Como nós, confirmou ele, lançando um olhar rápido para Luísa, que parecia aliviada com sua resposta diplomática. Mais tarde, quando Sofia já dormia, Henrique encontrou Luísa na varanda, contemplando as luzes da cidade. A noite estava amena, com uma brisa suave que agitava levemente seus cabelos. Desculpe pelo interrogatório no jantar, disse ela sem virar-se. Ela está naquela fase de perguntas inconvenientes. Não me incomodou, assegurou Henrique, apoiando-se na balaustrada ao lado dela. Na verdade, é uma pergunta válida. Provavelmente a mesma que Josefa faria se tivesse 8 anos. Luísa riu, e o som suavizou a tensão entre eles. Josefa não precisa ter 8 anos para ser inconveniente,
Ela praticamente me deu um sermão outro dia sobre nós. Mesmo? E o que ela disse? Que somos um casal estranho, que estamos desperdiçando tempo com medo. Henrique refletiu sobre as palavras, os olhos fixos no horizonte pontilhado de luzes. E ela está errada? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades não exploradas. Luísa finalmente virou-se para encará-lo, encontrando em seus olhos a mesma vulnerabilidade que sentia. Não sei mais o que é certo ou errado, Henrique. Quando nos casamos, havia regras claras, limites definidos. Agora tudo parece diferente. O que começou como um arranjo prático se transformou em família, completou ele suavemente. Sim. Luísa sorriu, grata pela palavra que não conseguia articular. E isso me assusta. Por quê? Porque tenho medo de me perder novamente, de me tornar dependente, de repetir padrões antigos. Ela passou a mão pelos cabelos, um gesto que Henrique já conhecia como sinal de ansiedade. Com Diego, comecei acreditando que tinha encontrado proteção e acabei em uma prisão. Não quero cometer o mesmo erro. Não sou Diego, disse Henrique com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Eu sei. Luísa tocou levemente seu braço, um contato breve, mas significativo. Mas também não. Sou a mesma mulher desesperada que permitiu que Sofia lhe pedisse para se casar comigo. Preciso descobrir quem sou agora, sem medo, sem dependência. Henrique observou-a por um longo momento, admirando a determinação em seus olhos, a força que sempre o atraíra desde o primeiro encontro. O que está tentando me dizer, Luísa? Ela respirou fundo antes de responder. Que preciso de espaço, tempo para entender o que realmente quero, independentemente da gratidão ou da segurança que você representa. Seus olhos buscaram os dele, implorando por compreensão. Preciso ter certeza de que escolho ficar com você, não porque preciso, mas porque quero. As palavras atingiram Henrique como um golpe físico, mas também com uma clareza inegável. Era precisamente o que admirava nela. A recusa em aceitar soluções fáceis, a busca por integridade mesmo quando dolorosa. Compreendo, disse finalmente. O que pretende fazer? Encontrei um pequeno apartamento no Brooklyn, não muito longe daqui. É simples, mas agradável, próximo à escola de Sofia. Luísa parecia ter pensado cuidadosamente em cada detalhe. Gostaria de me mudar para lá com ela, pelo menos por um tempo. Continuaríamos casados. No papel, sim. Não quero arriscar minha situação legal. Ela hesitou antes de acrescentar. E na vida também. Apenas separados fisicamente, enquanto descobrimos o que realmente queremos. Henrique sentiu uma mistura contraditória, de emoções, tristeza pelo afastamento iminente, mas também um estranho orgulho pela coragem dela em buscar sua própria verdade. Se é isso que precisa, Luísa, apoiarei sua decisão. Ele sorriu, embora seus olhos refletissem a dor da separação. Mas saiba que, para mim, não há nada a descobrir. Já sei exatamente o que quero. A mudança aconteceu numa quinta-feira ensolarada de setembro, exatamente um ano após o casamento no cartório. Sofia estava relutante, não compreendendo por que precisavam deixar o apartamento espaçoso e confortável, porque não podiam continuar vivendo os três juntos como a família que haviam se tornado. Mas você disse que gostava dele, protestou a menina enquanto Luísa arrumava as últimas malas. E ele gosta da gente. Por que temos que ir? Não estamos indo para sempre, querida, explicou Luísa com mais paciência do que realmente sentia. É apenas um tempo para a mamãe pensar, para termos nosso próprio espaço. Não gosto desse espaço, resmungou Sofia, abraçando o urso de pelúcia que Henrique lhe dera em seu aniversário. Gosto do nosso espaço aqui. Henrique, que observava a cena da porta do quarto, aproximou-se e ajoelhou-se diante da menina. Sofia, lembra quando você me pediu para casar com sua mãe? Perguntou suavemente. A menina assentiu, os olhos marejados. Você fez isso porque queria protegê-la, porque queria que ela fosse feliz e segura. Henrique segurou as pequenas mãos da menina entre as suas. Agora sua mãe precisa descobrir como ser feliz por conta própria.
e nós dois precisamos respeitá-la e apoiá-la nisso, mesmo que seja difícil para nós. Mas você vai nos visitar? Perguntou Sofia, a voz embargada. Sempre que vocês quiserem. Henrique sorriu, enxugando uma lágrima que escorria pelo rosto da menina. E vocês sempre serão bem-vindas aqui. Esta também é sua casa. O novo apartamento de Luísa. E Sofia era modesto, mas acolhedor. 2 quartos, uma sala pequena, mas iluminada, uma cozinha funcional. Henrique ajudou com a mudança, carregando caixas, montando móveis, certificando-se de que tudo estivesse perfeito antes de partir. Quando finalmente se despediram na porta, havia uma estranha formalidade entre eles, como se voltassem a ser estranhos após o ano de intimidade compartilhada. Obrigada por entender, disse Luísa, os braços cruzados sobre o peito, como se protegendo o coração. Obrigado por ser honesta, respondeu ele, resistindo ao impulso de tocá-la. Cuide-se e cuide da nossa garota. As semanas seguintes foram de ajuste para todos. Henrique voltou à sua rotina de trabalho intenso, mas o apartamento, antes um refúgio de tranquilidade, agora parecia grande demais, vazio demais, sem as risadas de Sofia ecoando pelos corredores, sem o aroma do café que Luísa preparava todas as manhãs. Para Luísa, a independência recém-conquistada era simultaneamente libertadora e assustadora. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, tomava decisões baseadas apenas em seus próprios desejos, sem medo ou necessidade como motivadores. Matriculou-se em um curso noturno para concluir a faculdade de pedagogia, enquanto continuava trabalhando no café Recanto durante o dia. Sofia adaptou-se surpreendentemente bem à nova escola, fazendo amigos e destacando-se nas aulas, especialmente em matemática. Talento que Henrique havia ajudado a desenvolver durante suas sessões de dever de casa. Apesar da separação física, mantinham contato constante. Henrique buscava Sofia na escola 2 vezes por semana, levando-a para passeios, ajudando com os estudos, sendo a presença masculina constante e confiável que a menina nunca tivera antes. Aos sábados, costumavam almoçar juntos, às vezes em restaurantes, outras vezes no apartamento de Luísa, onde Henrique revelou inesperados talentos culinários. Eram momentos de familiaridade que, ironicamente, pareciam mais naturais agora que não viviam sob o mesmo teto, sem a pressão de corresponder a expectativas não verbalizadas. Numa dessas tardes de sábado, enquanto Sofia brincava com amigos, no playground do condomínio, Luísa e Henrique conversavam na pequena varanda do apartamento, compartilhando uma garrafa de vinho. "Como estão os estudos?" perguntou ele, genuinamente interessado. "Desafiadores." Luísa sorriu, os olhos brilhando com um entusiasmo que Henrique adorava ver. "Precisei reaprender a estudar, a organizar o tempo, mas estou amando cada minuto. Será uma ótima professora. Você acha?" O tom dela revelava uma insegurança que raramente demonstrava. "Tenho certeza. Você tem paciência, compreensão e, mais importante, respeito genuíno pelas crianças." Henrique tomou um gole de vinho antes de acrescentar. "Além disso, se conseguiu ensinar a Sofia que nem todo problema tem solução imediata, pode ensinar qualquer coisa a qualquer um." Luísa riu, recordando como a filha costumava frustrar-se, com desafios querendo resultados instantâneos. "Ela aprendeu isso com você, na verdade. Sua paciência com ela." Luísa parou, mordendo o lábio. Fez toda a diferença. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade e pelas risadas das crianças no playground. "Sinto sua falta", disse Henrique finalmente, as palavras escapando, antes que pudesse contê-las. Luísa não respondeu imediatamente, os olhos fixos no líquido rubro em sua taça. "Também sinto sua falta", admitiu por fim. Mais do que esperava, mas ainda precisa desse tempo. Não era uma pergunta, e Luísa apreciou que ele não pressionasse, que respeitasse seu processo. "Sim. Preciso terminar o que comecei. Preciso me graduar, encontrar um emprego como professora, estabelecer-me por conta própria."
Ela olhou para ele, os olhos verdes transmitindo determinação. Preciso saber que posso ficar de pé sozinha antes de escolher caminhar com alguém. Henrique assentiu, compreendendo a profundidade daquela necessidade. Estarei aqui quando estiver pronta, seja qual for sua decisão. 6 meses se passaram. O inverno paulistano cedeu lugar a uma primavera vibrante. Luísa concluiu seu curso com distinção e foi imediatamente contratada por uma escola de educação infantil no Itaim Bibi, bairro nobre onde sua fluência em espanhol era considerada um diferencial valioso. No Café Recanto, Josefa preparava-se para a aposentadoria e surpreendeu a todos ao oferecer a gerência do estabelecimento a Luísa, uma posição que ela aceitou como trabalho de meio período, complementando suas atividades como educadora. A vida reorganizava-se em novos padrões, estáveis e promissores. Sofia, agora com quase 9 anos, florescia na escola demonstrando talentos tanto acadêmicos quanto artísticos. Henrique continuava presente, uma constante confiável na vida de ambas, sem nunca pressionar Luísa por uma decisão. Foi numa manhã de outubro, quase 2 anos após o inusitado pedido de Sofia no café, que Luísa tomou sua decisão. Pediu a Josefa uma folga e dirigiu-se ao Café Recanto mais cedo que o habitual, sabendo que encontraria Henrique em sua mesa de sempre. Ele estava lá, como esperado, concentrado em seu laptop, uma xícara de café esfriando ao lado, mais magro que antes, com alguns fios grisalhos nas têmporas que não existiam 2 anos atrás, mas ainda com a mesma presença magnética que a impressionara desde o início. Luísa aproximou-se silenciosamente, carregando uma pasta de documentos. Quando ele ergueu os olhos e a viu, seu rosto iluminou-se com um sorriso que fez o coração dela acelerar. Luísa, não esperava vê-la hoje. Precisamos conversar, disse ela, sentando-se à sua frente. Sobre nós. A expressão de Henrique tornou-se séria, atenta. Claro, o que aconteceu? Luísa abriu a pasta e retirou alguns papéis, colocando-os sobre a mesa entre eles. São documentos de divórcio, explicou, observando a sombra de dor que cruzou o rosto dele. Quero encerrar nosso casamento. Henrique olhou para os papéis, depois para ela uma máscara de aceitação resignada, cobrindo suas emoções. Compreendo. Se é o que você quer, não compreende, não, interrompeu Luísa, um sorriso enigmático nos lábios. Quero encerrar este casamento, o que começou como um acordo de conveniência, baseado na necessidade e no medo. Ela respirou fundo antes de continuar, para que possamos começar outro, um baseado apenas em escolha e amor. Os olhos de Henrique arregalaram-se, a compreensão lentamente substituindo a confusão. Luísa, nos últimos meses, descobri quem sou quando não estou com medo, quando não dependo de ninguém para sobreviver. Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a Delay. Descobri que posso ficar de pé sozinha, que posso construir uma vida para mim e para Sofia sem precisar de resgate. Nunca duvidei disso, disse ele suavemente. Eu sei, e é por isso que estou aqui hoje. Luísa sorriu, os olhos brilhando com uma mistura de vulnerabilidade e certeza. Porque agora posso escolher ficar com você, não por necessidade, mas por amor. Posso escolher uma vida juntos, sabendo que, se um dia não der certo, ainda terei a mim mesma. Henrique cobriu a mão dela com a sua, a emoção tornando difícil falar. Está me pedindo em casamento, Luísa Cordeiro? Estou pedindo um recomeço, Henrique Mendonça. Ela inclinou-se sobre a mesa, aproximando-se dele. Estou pedindo para construirmos algo real, baseado não em papéis ou acordos, mas em tudo o que descobrimos um sobre o outro nestes 2 anos. E Sofia? Perguntou ele, um sorriso começando a formar-se em seus lábios. Ah, ela está completamente a favor. Na verdade, foi ideia dela. Luísa riu suavemente. Disse que estava cansada de ter que explicar para os amigos por que seus pais moram em casas diferentes quando claramente se amam. Henrique riu, o som rico e pleno expressando uma alegria que há muito não sentia. De tal mãe, tal filha, ambas com o dom de ir direto ao ponto. Nesse momento, como se convocada pela menção,
Sofia apareceu na porta do café, carregando uma pequena caixa entre as mãos. Aproximou-se da mesa com um sorriso conspiratório. Funcionou? Perguntou, olhando de um adulto para outro. Estamos negociando os termos, respondeu Henrique, com uma seriedade fingida que fez a menina rir. Bem, trouxe uma coisa para ajudar. Sofia colocou a caixinha sobre a mesa. Comprei com o meu dinheiro da mesada. Intrigados, Luísa e Henrique observaram quando ela abriu a caixa, revelando 2 anéis simples de prata. São alianças de verdade, explicou Sofia com orgulho. A moça da loja disse que são para pessoas que se amam de verdade, não só no papel. Os olhos de Luísa encheram-se de lágrimas ao perceber a simbologia do gesto. Sua filha, que uma vez pedira um casamento por desespero, agora oferecia anéis por amor. Henrique pegou um dos anéis, examinando-o com reverência antes de olhar para Luísa. O que me diz? Aceita começar de novo? Desta vez com todas as partes do pacote? Luísa estendeu a mão esquerda, os olhos fixos nos dele. Aceito, com todo o meu coração. Sob o olhar emocionado de Sofia e os aplausos espontâneos dos clientes habituais, do café que testemunhavam a cena, Henrique deslizou o anel no dedo de Luísa. Ela fez o mesmo com o outro anel, selando um compromisso que, desta vez, não tinha nada de conveniente ou prático, apenas a escolha deliberada de 2 pessoas que aprenderam, através de circunstâncias extraordinárias, a amar-se verdadeiramente. 2. Anos depois, a família Mendonça vivia em uma casa confortável, mas discreta em Perdizes, com um pequeno jardim onde Sofia, agora com 11 anos, adorava brincar com o cachorro que Henrique lhe dera no último aniversário. Luísa dividia seu tempo entre a direção do Café Recanto, que comprara de Josefa, e o trabalho como professora em uma escola no bairro. Henrique continuava com seus empreendimentos, mas reduziria a carga de trabalho para passar mais tempo com a família que escolhera formar. Nas manhãs de domingo, enquanto Sofia brincava no jardim, Luísa costumava sentar-se na varanda com um livro, aproveitando o sol suave do outono. Henrique, ao seu lado, lia o jornal ou simplesmente observava a movimentação da rua tranquila. No que está pensando? Perguntou ele, notando o olhar distante da esposa. Luísa sorriu, cobrindo a mão dele com a sua, os anéis de prata brilhando ao sol. Em como as melhores histórias de amor não começam com paixão à primeira vista. Ela voltou o olhar para Sofia, que corria alegremente atrás do cachorro. Começam com coragem, com pequenos atos de bondade, com a decisão de ajudar alguém sem esperar nada em troca. Henrique seguiu seu olhar, o coração transbordando, de gratidão por aquela criança que, anos atrás, tivera a audácia de pedir algo aparentemente impossível. E terminam, completou ele suavemente, com a escolha de amar sem medo.